O que a Fatal Model e a Rexona têm em comum? Calma lá que a gente vai tentar explicar para você o que o futebol une essas duas marcas tão diferentes. Então se liga que o Máquina explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica. Toda semana um vídeo novo explicando alguma coisa, uma curiosidade, enfim, os bastidores dos negócios do esporte. E hoje eu vou trazer para você uma explicação bem complexa aqui, mas que vai fazer com que Rexona e Fatal Model acabem entrando na mesma linha de atuação e o mercado esportivo e o futebol é o centro dessa história toda. Vamos lá. Primeiro vamos começar pela Fatal Model. Patrocinadora principal, uma das principais patrocinadoras, não a Master, mas uma grande patrocinadora do Vitória. O site de acompanhantes, a gente pode dizer assim, resolveu fazer uma enquete no fim do ano passado para dizer que poderia dar nome ao Barradão, estádio do Vitória, e também ao próprio clube. O clube venderia o naming rights dele. Bom, essa história ganhou alta repercussão na mídia no final do ano e agora, quase 7 meses depois, a Fatal Model veio dizer que o torcedor foi feita uma enquete, foi colocado em votação, o sócio do Vitória pôde escolher, enfim. Saiu-se a decisão de que o nome do clube não poderia ser vendido, mas o estádio poderia vender o nome para um site de acompanhantes. Polêmicas à parte, discussão sobre a legalidade disso, ou pelo menos a moralidade dessa história, acabou ficando em segundo plano e no final das contas, 6 meses depois, a Fatal Model veio dizer que, olha, a gente repensou, a gente não tem dinheiro para isso e no final das contas a gente não quer dar nome ao estádio do Vitória. Passaram-se 6 meses de especulação disso, houve um grande anúncio lá no começo, a mídia repercutiu, todo mundo falou disso, os programas repercutiram a história, o nome da Fatal Model foi bastante explorado e no final das contas, basicamente ela disse, olha gente, era brincadeirinha, a gente não quer não, a gente reviu nossa estratégia. Isso, né, a gente chama do velho e bom, a marqueteirada, né, se a gente pode dizer assim, um jeito pejorativo de dizer que era uma mentirinha só para ganhar espaço na mídia, só para repercutir o nome da empresa e no final das contas não ter nada disso programado. É aquela velha história de se criar uma história e com isso ganhar bastante repercussão. Traduzindo para um tema atual, é uma fake news. Basicamente foi isso o que acabou fazendo a Fatal Model com o Vitória. E até na Máquina do Esporte, no site da Máquina, a gente tinha dado. Que essa história, na verdade, não era nada. Era só uma forma de colocar o nome da empresa em evidência. Lembrando o seguinte, a Fatal Model está correndo o mercado, e o mercado de investimento, procurando investidores para colocarem dinheiro e aportarem no site de acompanhantes, planejando um crescimento da empresa. Essa é a história por trás. E aí, o que isso tem a ver com o Rexona? Vamos lá, vamos tentar explicar. Ronaldinho Gaúcho deu uma entrevista dias atrás, ou na verdade até fez uma postagem dias atrás, falando que desistiu de torcer para a seleção brasileira, que ia abandonar o time nacional, que não queria saber, que esses jogadores não representavam o Brasil na Copa América e que não veria a Copa América. Tá. E aí, passa-se o tempo, vem o Fred Bruno, influenciador, entrevista o Ronaldinho Gaúcho que diz que não, era brincadeirinha, eu sou igual a Rexona, eu nunca vou abandonar a seleção brasileira, eu nunca vou abandonar o time, o torcedor nunca abandona. Ou seja, Rexona fez a mesma estratégia usando o Ronaldinho Gaúcho. Ela criou um suspense, criou uma história, usou um grande ícone do futebol brasileiro para dizer que ele iria abandonar a seleção brasileira. Detalhe importante dessa história também a Rexona não é patrocinadora da seleção brasileira, ela usou um ídolo nacional, ela é sim patrocinadora da Copa América, tanto é que nas postagens do Ronaldinho Gaúcho, ele dizia que não iria torcer pelo Brasil na Comebol Copa América. Galera, quando o Ronaldinho Gaúcho falou Comebol Copa América para se referir ao evento, era óbvio desde o começo que era uma ação publicitária. E uma ação, vamos combinar, bem fraquinha publicitária. Só que deu certo, a imprensa falou sobre o caso, repercutiu se o Ronaldinho torceria ou não pela seleção brasileira, como se em algum momento alguém foi procurar saber se o Ronaldinho torcia para o Brasil ou não, ele só se ele for um craque de bola. E no final das contas, aconteceu exatamente a mesma coisa da Fatal Model. Uma fake news, uma mentira que se tornou
viral, as pessoas falaram sobre isso para depois dizer, era brincadeirinha, era uma ação publicitária. Sinceramente, gente, nota 0 para o departamento de marketing que pensou numa ideia dessas. Por quê? Porque é uma bobagem. E mais do que isso, brinca com o que é a essência do fã esportivo, que é o amor que ele tem por aquilo. Isso muita empresa não entende, as agências de publicidade quase nunca entendem. O grande segredo do esporte é a autenticidade na mensagem. O grande segredo que tem nessa história é você ser autêntico, é você transmitir verdade. Desde o começo, tanto a Fatal Model quanto a Rexona não transmitiram verdade. Pelo contrário, elas brincaram com aquilo que é o bem mais precioso que existe, que é a paixão do torcedor por aquele clube, ou no caso, pela seleção brasileira. No final das contas, criou-se o barulho e depois fica aquela impressão de que tudo isso não foi nada além do que uma jogadinha para fazer a empresa ser falada. Gera engajamento? Não sei. Gera repercussão? Gera repercussão. A marca fica bem posicionada em relação ao fã, ao torcedor? Sinceramente, não costuma ser assim, não. A marca causou bastante barulho. O PowerPoint que vai ter ali para explicar que essa ação foi um sucesso é enorme, vários likes, várias discussões, várias coisas. Mas, no final das contas, é uma só. O torcedor não vai lembrar quem fez isso pouco tempo depois. Por quê? Porque não é com uma relação de fake news que você constrói vínculo com aquele que é apaixonado por alguma coisa. Enfim, essa foi a explicação de hoje, trazendo para você, tentando explicar um pouquinho por que a Fatal Model e a Rexona conseguiram entrar na mesma história e por que o futebol, no final das contas, é tão importante e impactante. Gostou? Então curta, dê o seu joinha, compartilhe. Não gostou? Pode xingar aí, não tem problema nenhum. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais é o Máquina Esporte. Semanalmente a gente está aqui explicando alguma coisa para você no Máquina Explica. Até semana que vem. Tchau!